e nosso irmão com toda a liberdade para ministrar a palavra do Senhor. Senhor, ainda na tua presença, vamos ouvir a tua palavra. Deus, fala conosco nesta noite, não aquilo, ó Deus, que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir nesta noite. Usa o teu servo, Pai, e se for da tua vontade, Senhor, nesta noite, cura, ó Deus, os enfermos, que através da tua palavra, Senhor, possamos sair daqui edificados e vitoriosos, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Sem percas de tempo, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa aos nossos corações nesta noite, aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, um texto bem conhecido da igreja do Senhor, mas um texto bastante poderoso quanto à revelação nesta noite. Marcos, capítulo de número 5, a palavra do Senhor nos diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes os podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e com correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, porque não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e tendo aqueles demônios lhe rogando, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos. Então a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram a cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu e disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápole quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e então todos se maravilharam. Aleluia. Podeis assentar na presença do Senhor. Eu glorifico ao Senhor por esta oportunidade. Estamos hoje aqui num culto denominado Culto da Vitória. E o nosso amado irmão André foi muito feliz e inspirado pelo Espírito Santo na sua palavra introdutória nessa noite, quando ele falava a respeito da palavra bênção. Hoje vivemos dias onde palavras bíblicas, palavras que usamos no nosso meio pentecostal, como palavras proferidas a respeito de bênção, de unção, palavras de vitória, são muitas vezes usadas de uma maneira depredativa. Umas palavras que estão baseadas na Bíblia e que por causa de muitos neopentecostais tem sido agora menosprezada.
Mas eu quero te dizer nesta noite, que não importa a maneira como muitos têm tratado essas palavras, eles podem mudar do jeito que quiserem, mas o Deus dono dessas palavras, o Deus que eu sirvo, o Deus que trouxe a palavra ao meu coração nesta noite, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, será eternamente, aleluias. Se você crê que este Deus é o mesmo, Ele pode operar na tua vida, Ele pode te dar vitória, Ele pode te abençoar, Ele pode te prosperar, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos têm usado muitas vezes essas palavras como a palavra vitória de uma maneira pejorativa, e nesta noite eu quero pregar em cima deste texto alguns princípios para que possamos ter uma vida vitoriosa, não uma vida vitoriosa como muitos enfocam, como muitos pregam, apenas buscando bens materiais, não uma vida vitoriosa apenas buscando a vida financeira, mas uma vida vitoriosa em Cristo, a vida a qual o Senhor Jesus Cristo veio nos trazer, uma vida com abundância, uma vida em santidade, uma vida de vitória sobre o pecado e sobre a condenação que havia sobre nós. E a palavra do Senhor nos diz, quando o apóstolo Paulo diz, que se esperamos em Cristo, apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens, e a nossa esperança tem que estar em Cristo, não apenas para essa vida, mas para a vida eterna. E depois desse versículo eu quero dar a introdução à palavra nesta noite, porque um dos maiores princípios estabelecidos, para que possamos ter uma vida vitoriosa, como o amado irmão André falou aqui nesta noite, que Davi foi abençoado porque ele estava no lugar certo, na vontade de Deus. E o primeiro princípio estabelecido para que nós possamos ter uma vida de vitória, para que possamos ser vitoriosos, é estarmos. E que lugar é esse? É aqui nesse templo, irmão? Não. Que lugar é esse? É lá na outra igreja? Não. Que lugar é esse, meu irmão? É em Cristo Jesus, pois só Ele pode te dar a vitória, é só Ele quem pode transformar a tua vida, é só Ele quem pode ressuscitar aquele que estava morto, aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que o desejo do Senhor é que sejamos vitoriosos, o desejo do Senhor é que triunfemos. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a palavra do Senhor nos diz assim: e graças a Deus que nos fez triunfar em Cristo. Se você quer triunfar, se você quer ser vitorioso, permaneça em Cristo, porque fora de Cristo não existe vitória. Ah, meu irmão, mas o meu vizinho lá é ímpio, o meu vizinho não serve a Deus e ele tem uma vida vitoriosa, ele tem uma vida vitoriosa segundo aos padrões deste mundo, mas a vida vitoriosa que eu estou falando nesta noite não é uma vida que se limita à morte, não é uma vida que acaba quando tombamos nessa terra, mas é uma vida que é eterna, uma vida que não está presa ao cronos, mas é uma vida que transcende toda a eternidade, aleluias. E é dessa vitória que eu quero falar nesta noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, o apóstolo Paulo está falando sobre escatologia, sobre as últimas coisas, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele fala a respeito da ressurreição dos santos, a ressurreição dos mortos, a transformação do nosso corpo, e no versículo 57 ele fala da vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, que é o último inimigo a ser vencido, e ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não tem vitória para você apenas material, Ele não tem uma bênção apenas nessa vida para você, mas Ele tem a vida eterna, e aquele que permanece nele, quando tombar nessa terra, vai estar com Ele por toda a eternidade, aleluias. E se isso não é motivo para nos alegrarmos, eu não sei o que mais alegra o nosso coração, porque quando eu falo de estar com o meu mestre, isso queima dentro de mim, o prazer de estarmos por toda a eternidade com o Senhor.
Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluias. O primeiro princípio que precisamos entender para uma vida vitoriosa é entender que a nossa vitória não depende de nós, mas a nossa vitória depende de Cristo, porque tudo que nós precisamos Ele conquistou na cruz do Calvário. A vitória que nós necessitamos foi conquistada a preço de sangue, meu irmão, e nós nunca poderíamos pagar este preço, mas o Senhor desceu, se esvaziou da sua glória e morreu em uma cruz, não apenas para te dar bens materiais, mas para te dar uma vitória que é eterna, a vida eterna, a eternidade junto com Ele. Aleluias. Posto este primeiro princípio que nós precisamos estabelecer, que é estar em Cristo, o Senhor continua dizendo e estabelecendo estes princípios segundo a sua palavra. E então compreendemos que os princípios que o Senhor estabeleceu para que possamos tomar posse dessa bênção, tomar posse da vitória verdadeira e ter uma vida vitoriosa. O segundo princípio que eu quero aqui citar nesta noite diz respeito à leitura da palavra do Senhor, porque precisamos ter uma leitura correta e uma compreensão correta da palavra do Senhor. É muito tentador muitas vezes olharmos para um texto como esse que foi lido nesta noite e procurarmos alguma vitória, alguma bênção com a ótica humana para aplicarmos a nossa vida. E hoje é muito comum encontrarmos nos púlpitos de igrejas neopentecostais homens pregando centrado apenas no homem, um evangelho antropocêntrico, um evangelho centrado no homem. Mas a palavra do Senhor nos diz que esta Bíblia Sagrada, ela não é a revelação de quem eu sou e de quem você é, mas essa palavra, ela é a revelação de quem Cristo é. Ela revela quem é o nosso Salvador. Aleluias. E nós devemos fazer uma leitura da Bíblia Sagrada com a visão de Cristo, buscando compreender qual é a vontade de Cristo para as nossas vidas. Vivemos momentos muito difíceis, onde a igreja não pode estar totalmente reunida aqui, muitos estão na sua casa. Temos esta bênção que é a tecnologia que nos aproxima daqueles que estão no seu lar, podem nos ouvir, podem ser abençoados, mas isso também muitas vezes pode atrapalhar a vida de um cristão, porque enquanto eu estava no meu lar, nós mantivemos ali para a glória de Deus os cultos domésticos, e eu ministrava na vida dos meus filhos a palavra do Senhor, e por algumas vezes nós sentamos para ouvir algumas palavras de alguns pastores que ministravam na internet, e pasmem, nós se confrontamos com teologias totalmente diferentes, homens que acreditam que a palavra do Senhor não é a palavra do Senhor, uma teologia denominada teologia liberal, uma teologia denominada teologia da hipergraça, que prega que Jesus Cristo foi apenas um bom exemplo, e tudo que Ele fez se reduz a nós, tudo que Ele fez foi apontando para as nossas vidas, e põe o homem como centro da sua palavra. Quando olhamos para a história, muitos anos atrás, já desde os primórdios, nós vemos o apóstolo Paulo nos alertando, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz que chegaria um tempo em que os homens não suportariam ouvir a sã doutrina, mas sentiriam comichão nos seus ouvidos e buscariam ajuntar para si mestres segundo as suas vontades. E existem muitos que têm se alimentado dessa teologia, e a palavra do Senhor nos alerta desde o princípio, porque desde o princípio existem esses homens. Existiu um homem no primeiro século e no segundo século chamado Marcião, o qual dizia em que a palavra do Senhor se dividia em duas partes. O Antigo Testamento não era o mesmo Deus que o Novo Testamento. Ele pegava apenas aquilo que lhe agradava para ele poder dar base à sua teologia.
E ele chegou ao extremo de propor que fosse criada uma Bíblia, um canon, com apenas 11 livros bíblicos. Ah, irmão, mas isso é do primeiro século, irmão. Durante esta quarentena eu ouvi alguém ministrando nesta mesma visão na internet. Um homem muito conhecido pelos jovens, que muitos seguem, que muitos ouvem, mas que tem deturpado a palavra do Senhor, que não tem ensinado o que a palavra nos diz. E diante disso nós temos que buscar, meditar na palavra do Senhor, como o salmista nos diz, de dia e de noite. Se quisermos ter uma vida vitoriosa, a nossa base está aqui. A nossa base não está na internet, não está em homens desconhecidos, mas tudo que você precisa está na palavra do Senhor. O Senhor se revela através da sua palavra. Cristo é o centro não apenas do Novo Testamento, mas de toda a Bíblia Sagrada. E Ele não deve ser apenas o centro desta Bíblia, mas Ele deve ser o centro da minha e da tua vida. Cristo deve ser o centro. A partir de hoje, quando formos fazer uma leitura bíblica, busquemos entender o que Cristo quer nos ensinar, e não tomar aquilo que nós queremos ouvir ou aprender. E diante disso, eu quero partir para o terceiro ponto, porque as horas vão muito rápido e o nosso tempo aqui é curto. O terceiro ponto que precisamos entender para ter uma vida vitoriosa em Cristo é compreender o reino espiritual. O Senhor Jesus nos diz que existem dois reinos atuando neste mundo: o reino das trevas e o reino de Deus. Eu não quero entrar aqui na explicação do reino, porque é um assunto muito longo e o tempo não nos permite, mas o reino de Deus espiritual foi estabelecido na vinda de Cristo, na sua morte e ressurreição, e o seu reino literal milenar será estabelecido na sua segunda vinda. Mas estamos falando aqui do reino espiritual, do reino de Deus, e a palavra do Senhor nos diz, em Lucas capítulo 4, versículo 43, quando o Senhor diz: olha, é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, pois para isso eu fui enviado. Havia uma necessidade de anunciar este reino de Deus que havia chegado. E em Mateus capítulo 10, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que Ele envia os seus 12 discípulos, dizendo: pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Esses são os sinais do reino de Deus. E nós muitas vezes temos buscado os sinais, e temos esquecido que o reino de Deus é a prioridade, porque quando nós buscamos o reino de Deus, os sinais automaticamente se manifestam na nossa vida, porque no reino de Deus, aleluia, no reino de Deus não existe tristeza, no reino de Deus não existe sofrimento, no reino de Deus não existe angústia, mas é um reino eterno, um reino de vitória, e o Senhor tem nos chamado para que venhamos viver debaixo deste reino, aleluias. Esse é o chamado do Senhor. Colossenses 1,13, ele diz: e nos tirou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Efésios capítulo 2, e nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o qual opera agora nos filhos da desobediência. Existem dois reinos atuando neste momento: o reino de Deus e o reino das trevas. E nesse texto que eu acabei de ler, nós vemos o poder destes dois reinos operando. Nós vemos a manifestação dos dois reinos, porque a palavra do Senhor nos fala de um homem que está escravizado pelo diabo. Um homem que não estava possesso apenas por um demônio, mas que era possesso por mais de 6.000 demônios. Quando o Senhor Jesus Cristo pergunta àquele homem:
Quem era o nome do demônio que estava nele? Os demônios respondem: legião, porque somos muitos. E muitas vezes nós achamos que quando fala legião quer se referir apenas ao número de 6.000. Mas quando ele fala legião no contexto histórico, existe um poder muito maior. Porque o que é uma legião? Legião é um grupo de 6.000 soldados romanos. E dentro deste grupo de soldados governado por um capitão, ali existiam cavalaria, ali existia infantaria, ali existia soldados que lutavam com espada, ali existia soldados que atiravam arco e flecha. Quando ele fala de legião, ele está dizendo: olha, nós somos muito poderosos, nós atuamos em várias áreas, nós não estamos limitados apenas a uma área. A legião romana, quando chegava em algum lugar, ela destruía tudo que encontrava pela frente, ela matava, ela levava muitos escravos, e ela destruía tudo. E quando o demônio diz que era legião, ele estava querendo dizer: ei, eu vou destruir a vida dele, eu estou acabando com a vida dele, o meu propósito é acabar com ele, porque ele está vivendo debaixo do meu reino. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio a este mundo para desfazer as obras do diabo. E eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, se você chegou aqui, quem sabe muitas vezes com medo, preocupado porque lançaram uma palavra contrária contra a tua vida, chegou aqui com medo porque ouviu alguém te falar que existe uma maldição hereditária sobre a tua casa e que essa maldição não pode ser quebrada, eu quero te dar uma boa notícia nesta noite. O Senhor Jesus Cristo já levou na cruz do Calvário toda a maldição, toda a dor, toda a angústia, para que nós sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. E é necessário que nós compreendamos que o Senhor tem nos chamado para anunciar esta boa notícia. Eu tinha muito para falar aqui, mas as horas já foram embora. O Senhor, ele nos chamou para anunciar o seu reino, para pregar que é chegado o reino de Deus, e que toda essa possessão, tudo aquilo que o diabo tem feito muitas vezes no meio das famílias, no meio dos lares, depende de você, depende de mim. Se nós nos posicionarmos, aleluia, se nós nos colocarmos agora, eu desejo viver agora debaixo do governo do Senhor, eu desejo viver agora o reino de Deus, eu desejo que o reino de Deus se estabeleça na minha casa, eu desejo que o reino de Deus se estabeleça no meu trabalho, eu desejo que o reino de Deus se estabeleça onde eu estou. Eu falo para você nesta noite sem medo de errar, o reino das trevas vai cair por terra, e nesta noite é decretada a ruína do reino das trevas. Quando nós chegamos numa igreja como essa noite, eu quero dizer que não existe luta entre reino das trevas e reino de Deus. Muita gente compreende isso errado, que existe uma luta entre reino das trevas e reino de Deus. Não, não, não. O reino de Deus é muito mais poderoso. O reino de Deus é magnífico. Onde o reino de Deus chega, o reino das trevas não tem chance. Quando chegamos numa igreja como essa e a noite ela está escura, quando nós ligamos a luz, não existe uma briga entre a luz e a escuridão, não. Quando a luz é ligada, a escuridão desaparece instantaneamente. E é dessa maneira no reino de Deus. Quando o reino de Deus se manifesta, quando o reino de Deus acontece na tua vida, o reino das trevas e todo o seu poder cai por terra, porque agora você está debaixo da mão poderosa do Senhor, e é Ele que te garante a vitória, é Ele quem te liberta do pecado, é Ele quem te liberta da maldição, da condenação, é Ele que tem poder de restaurar o teu casamento, é Ele. E muitas vezes nós entendemos errado. Eu quero que você se coloque em pé, eu já vou terminar. Eu queria falar sobre os 3 poderes que atuaram na vida deste homem, queria falar sobre o desfecho, mas eu quero rapidamente concluir para que você entenda essa palavra.
Aquele homem sofreu a influência do diabo que escravizou ele. Aquele homem sofreu a influência da sociedade que o excluiu do convívio. Ei, essa é a teologia coach. A teologia coach diz que você tem que se afastar de pessoas problemáticas. Diz que você não pode se aproximar de pessoas que estão perdidas. Por quê? Porque elas podem te puxar para baixo. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus Cristo atravessou um mar. Ele enfrentou uma tempestade, um mar revolto. Ele chegou naquele lugar enfrentando um endemoniado furioso. Por quê? Porque ele amava aquela vida. Porque ele amou. E nós devemos seguir o exemplo do nosso Senhor, aleluia. Nós devemos amar, nós não podemos excluir, porque isso é o que o diabo faz. Ele exclui a pessoa do convívio. Existem muitos que caíram e nós excluímos. Mas é momento de nós voltarmos atrás e falar: Senhor, perdoa-me, e ir atrás daqueles que caíram, ir atrás e estender a mão como o Senhor Jesus Cristo fez, e falar: vem comigo para o reino da luz, para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Essa é a influência do Senhor na vida daquele homem. Libertou ele e mandou ele para sua casa. Porque aqueles que ele feriu, que ele magoou quando estava endemoniado, agora ele vai anunciar o reino de Deus, e a cura, o milagre, a libertação vai acontecer dentro do seu lar, no meio da sua casa, aleluia. Quantos creem dessa forma nesta noite, aleluia? Quantos creem que o Deus que está sendo pregado aqui neste lugar, Ele pode mudar situações, Ele pode restaurar o seu lar, pode restaurar a sua casa. O Deus que eu sirvo é o Deus que me tirou do mundo das drogas, foi o Deus que falou comigo lá no fundo de uma cela, toda podre, fétida, quando muitos acreditavam que não tinha mais solução. O Senhor olhou para mim e disse: esse é um vaso de honra, esse é um vaso que eu vou usar para a glória do meu nome. E se eu estou hoje aqui, não é por causa de mim, não é porque eu fiz e porque eu deixei de fazer, mas é porque o Senhor me chamou e Ele tem me sustentado, aleluia. Eu não sei se existe alguém aqui nesta noite que talvez ainda não conheça o Senhor, que não esteja vivendo o reino de Cristo, o reino de Deus na sua vida, e ainda está perdido como este homem, sem saber o que fazer, sem ter descanso. E nesta noite eu quero te dar uma oportunidade. Se você deseja entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, corra aqui na frente e nós estaremos orando por você. Corra aqui na frente, e eu quero te dizer que nesta noite você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Não, irmão, eu vou sair rico, eu vou sair com um carro novo. Não, você vai sair daqui sustentado pela mão poderosa do Senhor. E quando o Senhor nos sustenta, quando o Senhor nos segura pelas mãos, não existe nada que possa nos derrubar, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, aleluia. Rapidamente, que já acabaram as minhas horas. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, vem aqui na frente, que nós vamos estar orando por você. Eu não sou de insistir muito, porque eu digo que quem é o privilegiado somos nós. Jesus não é um produto para mim andar oferecendo, mas você está tendo uma oportunidade hoje de recebê-lo como Salvador da sua vida. Eu já vou orar neste momento, se você não quiser, mas se você quer, corra aqui na frente que nós vamos estar orando por você. Não tem ninguém. Eu quero que você curve a sua cabeça e onde você está mesmo, e apresente diante do Senhor nesta noite, aleluia, a tua vida. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesta noite eu não quero que você peça carro novo, não.
Nessa noite eu não quero que você peça bens materiais, mas nesta noite eu quero que você peça: Espírito Santo, me ajuda a viver o teu reino. Espírito Santo, molda o meu caráter para me manifestar o teu reino aonde eu estou. Molda o meu caráter para me viver a tua vontade. E eu tenho certeza que as bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. Não é um jargão, não. Isso é prova viva pela palavra do Senhor. Aquele que está debaixo da mão poderosa do Senhor não tem falta de nada. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai querido, por esta palavra gloriosa aos nossos corações, Senhor. A tua palavra foi ministrada à tua igreja, Senhor. Vem agora, Senhor, com um espírito de revelação e sabedoria sobre a tua noiva, para que os olhos do nosso entendimento venham ser abertos e que possamos compreender qual é a verdadeira esperança da nossa vocação em Cristo. E que possamos, Senhor, viver a tua vontade, que possamos viver o teu reino, Senhor, e que possamos ver os sinais acontecerem, porque eu creio que tu és o mesmo, meu Deus. Eu creio que tu cura, eu creio que o Senhor liberta. Pai querido, que esta palavra continue em cada coração, porque eu creio que a tua palavra não foi em vão nesta noite, ela nunca volta vazia. Ela está falando com pessoas, se não aqui dentro, lá na internet, onde estão nos assistindo agora, Senhor. Visita cada lar, cada família nesta noite, ó Pai, trazendo a vitória. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus.